Olá, pessoal! Estamos nas jornadas luso-atlânticas. Daqui do Brasil, eu, Rui Badaró, passarei a conversar com o estimado Dr. João Massano, que fala de Lisboa. Como está, Dr. João? Tudo bem? Tudo bem, Rui? E por aí também? Por aqui, tudo bem. Uma manhã de sábado bastante bonita, com céu azul. E gostaria de saber como está a tarde de Lisboa. Aqui está quente, está quente. As temperaturas já estão muito boas para a praia, já parece que estamos no verão, portanto já temos as praias, dizem, cheias de gente, eu ainda não fui lá, mas de facto as praias já estão a refletir o verão que parece que já temos em maio, no início de maio, que pronto, nós passamos de chuva torrencial, se for preciso, para temperaturas quase de verão e pronto, estamos a habituar-nos a estas oscilações, não é? Pois aqui, João, no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo, imagino que os estados do sul do país, nós já vivemos o contrário, né? Hoje a temperatura aqui já está amena, estamos em torno de 18, 19 graus no máximo, mas o dia está bonito e tudo caminha bem. E hoje, o que nós vamos conversar nas jornadas luso-atlânticas, João? Qual é o recado que você trará para os nossos ouvintes e aqueles que acompanham o nosso canal, o nosso programa no YouTube? Eu hoje trazia um tema que tem a ver com a escravidão dos tempos modernos e algo que me choca aqui em Portugal, que tem a ver com a forma como aquelas pessoas que nos trazem a comida, que nos transportam e que são utilizados pelas plataformas digitais, são tratadas. No fundo, a reflexão tem a ver com algo que também envolve o direito, porque na prática nós estamos perante realidades que não são as realidades, por exemplo, do direito do trabalho do início do século passado, da Revolução Industrial, e o direito do trabalho, aí direito trabalhista, tem que se adaptar a esta nova realidade sob pena de não conseguir acompanhá-la. Nós estamos numa situação que alegam que estas pessoas são empresárias, estamos a falar das pessoas que nos trazem a comida através das plataformas, as pessoas que nos transportam através das plataformas, estamos a falar dos Ubers, das Globos, todo esse tipo de plataformas aqui em Portugal, que na prática têm pessoas a quem pagam uma comissão e pouco mais. Não têm direitos sociais, não têm quaisquer regalias em termos de direito, são pessoas que na prática são, quanto a mim, trabalhadores dessas plataformas. Estamos a falar de entidades desmaterializadas, que não têm as tradicionais restaurantes, não têm carros. Nós estamos a falar de uma realidade que, imaginemos, a realidade comparável, por exemplo, à Uber, são os táxis, não é? E são os transportes públicos, etc. Nós agora estamos perante uma plataforma que é a maior transportadora do mundo, que são as maiores transportadoras do mundo, que não tem um único carro. É uma realidade completamente diferente do que sempre estivemos habituados. Nós temos as plataformas que nos trazem comida à casa de todos os restaurantes que nós quisermos e que estejam na plataforma sem terem um único restaurante. E são as maiores, diria eu, as maiores redes de restaurantes do mundo neste momento. Portanto, nós estamos a falar de alguém, uma plataforma que tem uma imensidão de pessoas a trabalhar, entre aspas, para elas, e depois as plataformas em tribunal vêm defender que são empresários, são prestadores de serviços, são pessoas que têm autonomia e independência. Eu posso te dizer que em Portugal choca-me particularmente a situação de vermos, por exemplo, à porta dos McDonald's, à porta das superfícies comerciais, pessoas à espera que haja um pedido para uma daquelas zonas para levar comida para os utentes, os consumidores. E muitas das vezes estamos a falar de pessoas que estão com bicicletas paradas à porta dessas zonas, muitas vezes deitados no chão, sentados onde calha, sem o mínimo de condições, ao sol, à chuva, vêm-nos entregar, por exemplo, em Lisboa, de bicicleta, faça chuva, faça sol, sem quaisquer condições, sem quaisquer regalias. O que é que acontece a estas pessoas se tiverem um acidente no trânsito? Estão completamente desprotegidas.
não têm proteção nenhuma. E quem é o grande beneficiário da atividade? São as plataformas, que sem esta gente não conseguem fazer nada. E estamos a falar de pessoas que estão em situações indignas completamente, não têm, eu diria quase infra-humanas. Não é possível, eu não me revejo numa sociedade que acha normal termos uma horda de pessoas à espera para nos trazerem os pedidos à nossa casa, onde nós comodamente instalados estamos à espera que eles cheguem, e não se incomode com as condições que eles têm. Isto é a ausência de qualquer compaixão pelo próximo, de qualquer empatia, porque nós olhamos para uma realidade sexy, que é um smartphone, que eu pego e faço. Mando vir o transporte, mando vir a comida do meu restaurante preferido, hoje apetece-me chinesa, amanhã apetece-me japonesa, depois no outro dia apetece-me outra coisa qualquer. E eu gosto de uma realidade sexy, que é poder mandar vir a comida e não ter que me deslocar àquele restaurante. Mas será que tudo justifica o que se passa? Eu acho que não é justificável o que se passa. Ou seja, eu tenho uma realidade sexy, mas depois tenho a realidade negra por detrás destas plataformas. E isto é que me preocupa. Isto não faz sentido, isto não pode acontecer. A sociedade tem que fazer alguma coisa e, neste caso, particularmente, eu diria que o direito do trabalho tem que se saber adequar, tem que se saber atualizar aos novos paradigmas e regulamentar esta área da atividade das pessoas, porque já não estamos a falar do típico trabalhador, não estamos, claramente, já não estamos a falar do trabalhador que entra uma hora e sai a outra e que está fechado numa fábrica ou num escritório, numa loja, ou o que for. Não, estamos a falar de alguém que trabalha para uma entidade totalmente desmaterializada, que não tem restaurantes, que não tem carros, que não tem nada, mas que lucra com isso. Lucra com a atividade de restauração, lucra com a atividade dos transportes, mas não tem nem uma coisa nem outra. Portanto, há que compatibilizar, há que criar uma responsabilidade social para estas empresas, porque elas é que lucram efetivamente com a atividade destas pessoas que, imaginemos, por exemplo, em Lisboa, que temos colinas, as pessoas a transportarem de bicicleta a comida para a nossa casa, à chuva, ao sol, ao que calha, e pior do que isso, se tiverem um acidente, se tiverem alguma coisa, não têm para onde se virar. E depois nós perguntamos, estes senhores são os empresários, certo? Quem é que sabe o nome de um deles? Ninguém. Só sabemos quando aparecem na aplicação a dizer o João, o José, o Rui, o que for. Agora, toda a gente sabe a plataforma, a Uber, a Glovo, etc. Mas ninguém sabe quem é. O pobre que nos traz a comida é, diria eu, uma peça dispensável numa sociedade cada vez menos social e cada vez mais individualista. Este sinal dos tempos é algo que me preocupa e acho que o direito tem a necessidade de se adaptar a esta nova realidade. Porquê? Porque em Portugal, por exemplo, e sei que é uma realidade que também se verifica no Brasil, as ações laborais trabalhistas estão em queda, estão a diminuir, e parece, pelo menos a mim, que isso não terá só a ver com a diminuição da litigiosidade, tem a ver com o facto de não se conseguir o direito do trabalho adequar às novas realidades que vão surgindo e, por isso, perde aplicação. Eu diria que o trabalho nas plataformas digitais é uma nova área, totalmente nova, mas que tem que ser acompanhada com novos padrões, com nova regulamentação adequada ao tipo específico, porque cada vez mais temos este tipo de pessoas a trabalhar nestas plataformas e para estas plataformas depois dizem não temos nada a ver com eles. Não sei o que é que tu achas, mas isto é algo que me choca porque é a total insensibilidade social. João, eu gostaria de fazer um adendo à tua fala, que me preocupa bastante. A dicotomia entre a dignidade da pessoa humana, tão falada, tão estudada na academia, tão preconizada nos tribunais, tão enaltecida em todas as ordens de advogados em todos os países pelo mundo, que assim organizam a nossa atividade, mas que, na prática, você acabou de evidenciar uma situação
qual seja da uberização das relações laborais, perdoe-me usar essa expressão, mas é que a Uber já se encontra arraigada de modo global aí no nosso pensamento. Então, há uma uberização das relações laborais em que, sinceramente, não há o mínimo respeito à dignidade da pessoa humana. E essa dicotomia assusta-me muito. Assusta-me muito porque, de fato, nós temos uma nova realidade, fruto da disrupção tecnológica ocorrida há mais de uma vintena de anos, que desagou nessas plataformas digitais que trazem uma realidade, como você bem disse, eu vou usar essa expressão em todas as minhas falas daqui por diante, ou seja, uma realidade sexy de pegar o smartphone e com ele fazer o pedido de uma comida japonesa, que vem bonita, bem apresentada, mas eu não me preocupo com aquele que traz a comida até mim, quais são os riscos que ele corre e muito menos a forma como ele é tratado. Essa pessoa é empresário? Ponto de interrogação. Ele ou é um mero prestador de serviço ou é um trabalhador vinculado a essa plataforma digital. Realmente nós precisamos, e isso de forma global, dar atenção a esta relação, que é uma relação laboral, sim, e demanda atenção por parte do legislador, muito mais dos tribunais, porque enquanto não houver uma legislação específica que atenda de forma maleável, e talvez aí esteja o Busilis, de forma maleável, essas relações. E, de outro lado, fica a indagação de que adianta preconizarmos, como disse e tentei ser eloquente, a dignidade da pessoa humana, quando na realidade nós temos com a uberização, não só das relações laborais, de outras também, nós temos uma realidade que encontra-se à margem, né, da realidade sexy que você muito bem expôs. E aí, eu gostaria de perguntar para ti, João, a solução? Sim ou não? Nós temos solução? Eu acho que a solução, para mim, a solução que existe neste momento é estabelecer presunções trabalhistas no caso destas plataformas e no caso das pessoas que trabalham para estas plataformas, adequadas à realidade dessas plataformas. Estabelecer indícios de que a pessoa, se trabalhar determinadas horas, se a utilização do seu trabalho for benéfica para essas plataformas e impor encargos sociais a essas plataformas sempre que utilizem a prestação destas pessoas. Eu acho que não há alternativa, porque ou nós fazemos uma adaptação do direito do trabalho que permita abarcar e proteger este tipo de pessoas que está nestas condições, ou então corremos o risco de, a partir de uma certa altura, termos uma realidade à margem do direito, em que o poder das plataformas é enorme face ao poder dessas pessoas, como nós sabemos, não há o mínimo de equilíbrio de prestações, não há o mínimo de equilíbrio de posições na relação contratual. Portanto, ou nós, enquanto sociedade, reclamamos do Estado uma legislação que proteja estas pessoas face aos gigantes das plataformas, ou então vamos ter escravos destas plataformas sem quaisquer tipo de direitos, sob a capa da empresarialidade. E esse é o maior problema que eu vejo. Mas acho que é resolúvel desde que se estabeleçam índices, presunções de laboralidade adequadas à realidade das plataformas digitais. E por aí nós conseguimos abarcar e enquadrar estas pessoas num esquema de proteção, porque a lógica do direito do trabalho foi sempre a proteção do mais fraco e a imposição de obrigações de proteção a quem beneficia da atividade destas pessoas. Ora, quem beneficia da atividade destas pessoas é claramente o império das plataformas. Logo, é mais do que justo que eles tenham os encargos que são normalmente associados de forma objetiva a quem beneficia da atividade. Acho que isso é o mínimo de justiça na relação contratual.
Pois, gozado, João. Aqui no Brasil, sob a pecha de se flexibilizar as relações laborais, nós tivemos recentemente uma reforma. Que, de um lado, ela trouxe benefícios, sim, para o trato do empresário com o empregado, mas, de outro lado, que vejo um frequente movimento de ataque às normas trabalhistas existentes aqui no Brasil, que garantem o mínimo necessário, não vou nem dizer que garantem efetivamente a dignidade do trabalhador, até porque estamos no mês de maio, e o dia 1º de maio no Brasil é o Dia do Trabalhador, e não vou afirmar que as normas existentes conseguem garantir efetivamente dignidade ao trabalhador, mas ataques a essas normas fazem com que nós fragilizemos a possibilidade de efetivamente atingirmos a bendita dignidade da pessoa humana. E vou um pouquinho além, João, um pouco além. Não adianta termos normas consolidadas, estruturadas e fortes para garantir a dignidade da pessoa humana, se aqueles que aplicam as normas, portanto, pensando nos profissionais do direito, são mal formados e não compreendem o direito que vão aplicar. Então, eles estarão a aplicar, como disse o professor Lênin Streck, muito bem em seu artigo na coluna do Conjur, Senso em Comum, vão aplicar o direito que não é direito, um direito via redes sociais, um direito do TikTok, onde tudo é reduzido, tudo é superficial e nada é visto com densidade, com atenção devida, que é o que você nos chama atenção. Estou correto? É isso? É este o recado que passaste hoje? É isso mesmo. Pois. É isso mesmo, Rui. É isso mesmo. É isso mesmo. E, João, diga-me uma coisa. Neste sábado esplendoroso, né, e é uma maldade eu falar sábado, porque o programa vai ao ar numa segunda-feira, mas eu cometi esse ato falho, então, para esse terceiro programa, fica o meu pedido de desculpas, mas gostaria de saber de ti, qual é a música que você nos indica, ou qual o texto, ou o que você nos brinda para que os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem no YouTube possam conferir. Eu hoje tinha para destacar uma das minhas canções preferidas de um autor português, que é Sérgio Godinho, que se chama O Primeiro Dia do Resto da Minha Vida. Ou seja, a forma como eu interpreto a canção é a necessidade de encararmos todos os dias como os primeiros dias do resto das nossas vidas e nunca de ser mais um dia. Porque a partir do momento em que nós encaramos cada dia como um dia novo e o primeiro do resto da vida, vamos sempre ter um entusiasmo diferente quando saímos da cama. E acho que muita da nossa forma de encarar a vida tem que ser assim, porque senão é complicado com tudo o que nos vai acontecendo diariamente. Se não tivermos um espírito positivo, pelo menos quando acordamos, vai ser sempre muito mais difícil. Pois, e daqui, João, eu sou obrigado a lembrar uma poesia denominada A Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias, que apenas a primeira estrofe, eu prometo que não vou além disso, diz: não chores, meu filho, não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Com essa primeira estrofe, eu convido todos os nossos ouvintes, João, e todos aqueles que nos assistem no YouTube, a não esmorecer. E nós, profissionais do direito, não podemos nos dar o direito de esmorecer. Nós temos que sempre permanecer altivos e prontos para o combate, o bom combate, o combate de Paulo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Rui. Até à próxima, não é? Voltamos dentro de uma semana. Um grande abraço a todos e acompanhem conosco as jornadas luso-atlânticas. Tchau.